Muito bem, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CPET, nossas reuniões de terça-feira. Hoje, falando de um assunto extremamente importante, coisas que nós já, de alguma forma, fazemos isso diariamente, já há algum tempo, de uma forma formal, né? Eu me orgulho da gente fazer isso já há mais de 20 anos, sempre de uma forma estruturada, sempre de uma forma discutida e consensuada, com o máximo número possível de pessoas envolvidas, outros médicos, mas a gente ainda tem bastante para poder aprender isso e diminuir o estresse da equipe e de fazer isso de uma forma cada vez mais bem estruturada e de uma forma melhor para o doente e para a família. Então, o assunto é desafios do médico intensivista no paliativismo, e nós vamos ter o prazer de poder ter a doutora Lara, a Patrícia Kretzer. A doutora Lara já esteve conosco anteriormente. A doutora Lara ela é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e depois fez mestrado e doutorado na área do direito da saúde na Inglaterra, na Universidade de Londres, e nesses últimos 10, 12 anos que ela daí voltou para o Brasil, ela tem sido a nossa referência em limitação de suporte dentro da MIB e dentro da medicina intensiva como um todo. Ela é coordenadora médica da UTI do Hospital Bahia Sul e médica da unidade de terapia intensiva do Hospital Nereu Ramos, em Santa Catarina. E tem aí atuado na área da medicina paliativa de uma forma muito intensiva, os cursos de humanização da MIB. Ela sempre teve liderança também dentro do comitê de humanização da MIB, no curso de medicina paliativa, de humanização. Então, é um prazer ter você de volta conosco, Lara, e a palavra está com você. Prazer enorme, doutor Álvaro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Fico sempre muito honrada quando o senhor me convida. Doutor Álvaro, todo mundo sabe, é uma das nossas referências na MIB, então receber um convite do senhor é sempre uma honra enorme. Eu preparei vários slides, doutor Álvaro, eu não sei qual é o aspecto que vocês querem explorar melhor, mas vamos lá, vamos conversando e aí a gente vai vendo. A ideia é da gente conversar um pouquinho sobre os desafios do médico intensivista no paliativismo. Quais são os desafios aí do dia a dia, nas UTIs, que o médico intensivista ele enfrenta diante de um paciente que provavelmente está em final de vida, ou, como a gente vai ver também, diante de um paciente que talvez até vá sobreviver à internação na UTI, mas é um paciente que talvez vá sobreviver com a sua saúde diferente a partir de agora, ou com umas expectativas em relação à sobrevida e a qualidade dessa sobrevida também de uma forma diferente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente sabe que um dos grandes desafios da UTI é lidar com aquele paciente que não vai sobreviver à doença crítica. E isso, em alguns pacientes, dependendo das UTIs que a gente trabalha, do perfil das UTIs, a gente vai ter aí talvez 20%, eu não sei qual que é a mortalidade das UTIs de vocês, doutor Álvaro, mas às vezes a gente fala aí 20%, 1 em cada 5 dos nossos pacientes, talvez eles não vão sobreviver, né, à UTI. Algumas UTIs um pouquinho menos, dependendo de uma UTI mais clínica, que pacientes mais idosos a gente pode ser que tenha um pouquinho mais, mas a gente vai se deparar com mortes de alguns dos nossos pacientes a despeito de todos os nossos esforços. E a internação em UTI, mesmo no caso daqueles pacientes que sobrevivem a um processo doloroso, pode trazer uma série de impactos negativos aí para paciente, equipe, família.
E esses problemas, eles não são, esses problemas a gente não vai encontrar só nos pacientes que estão em uma condição de terminalidade. Questões como o controle de dor, família sob estresse intenso, uma comunicação inadequada, que costuma ser, aliás, a principal queixa de familiares, conflitos entre equipe, divergência sobre plano de cuidados, prolongamento do morrer, distanásia, né, estresse e burnout da equipe, são muito comuns, né? E além disso, existe todo o custo financeiro, uso ineficiente de leitos da UTI. Durante a pandemia, a gente viu que o quanto isso era importante, e como a gente tem um aumento da população geriátrica e portadores de doenças crônicas, a gente vai ter uma acentuação desses problemas. E a introdução de cuidados paliativos, pelo menos é o que a gente defende na MIB, a inclusão de habilidades de cuidados paliativos nas UTIs de maneira integrada aos cuidados de resgate de vida, que é o que a gente faz, é uma das estratégias que a gente pode se utilizar para melhorar um pouquinho essa realidade, inclusive já com vários benefícios da inclusão dessas habilidades em termos de qualidade do cuidado nas UTIs. Porém, apesar dessas habilidades, a gente ter colhido já bastante evidência na literatura, que são cada vez mais robustas em relação ao valor que a gente traz para o nosso cuidado quando a gente adquire essas habilidades fundamentais ao cuidado paliativo, a gente enfrenta uma série de desafios, e esse é o grande tema da aula de hoje. E esses desafios vão ser desde os culturais, porque falar sobre morte é algo difícil, desafios como valorização dos hard skills sobre os soft skills, ou da técnica sobre as atitudes, a gente enfrenta desafios conceituais, questões de o que são os cuidados paliativos e essa confusão entre paliativo e cuidado de final de vida, falta de treinamento, porque mesmo que a gente não tivesse nenhum tabu ou tivesse conceitualmente ideias apropriadas, se a gente não é treinado para fazer isso bem, a gente não vai saber fazer isso bem. Angústias prognósticas, incluindo aqui reconhecer o paciente que pode estar em final de vida. Outra forma de desafio são os modelos de integração, como que a gente vai integrar esse cuidado paliativo ali dentro da UTI. Outro desafio é angústias em relação ao contexto ético e legal do final de vida, e um outro grande desafio seriam as habilidades de comunicação inadequadas, ou seja, a falta de treinamento, né, essa habilidade tão crucial para a nossa prática. E aqui inclui comunicação com o paciente e a família, incluindo aqui identificação de valores, diretivas antecipadas, e comunicação com os colegas, porque a gente trabalha em equipe, a gente trabalha com a equipe intra-UTI, com a equipe externa UTI, os médicos assistentes, a gente precisa ter uma boa comunicação com todos esses atores para a gente poder conduzir um plano de cuidados que seja de acordo com os valores do paciente. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre esses diferentes desafios, né? O primeiro desafio é a questão do próprio assunto morte. É um assunto que nos gera desconforto, a gente evita de falar sobre isso, sempre, embora a gente trabalhe em UTI, a gente fica um pouquinho incomodado quando a gente está falando de um paciente que pode vir a falecer. Mas eu acho que, principalmente, a gente fala aqui numa valorização muito maior, nossa cultura, a cultura da medicina de uma maneira geral, mas em UTI isso é muito forte também, a valorização dos hard skills sobre os soft skills. Então, por exemplo, ou então valorização de elementos mais técnicos sobre atitudes, por exemplo. Então, um exemplo que eu vou dar. Se a gente for num grupo de residentes de terapia intensiva, ou de médicos, ou de qualquer equipe de terapia intensiva, e a gente for dizer assim, olha, vai ter esse final de semana um curso de graça de eco, para aprender a fazer eco, para fazer um procedimento novo, vai encher, todo mundo vai querer ir. Ah, mas vai ter um curso de comunicação, de cuidado paliativo, o interesse já não vai ser mais o mesmo. Então, existe uma valorização de certas habilidades daquilo que a gente faz sobre outras habilidades. Então, tudo aquilo que envolve atitude, que envolve habilidades que a gente chama de soft skills, elas são muito mais difíceis. Não existe tanto um treinamento em relação a essas, ou uma ênfase no tratamento sobre as habilidades de relacionais, sobre as atitudes, da mesma maneira que a gente dá ênfase no treinamento à aquisição de habilidades mais técnicas. Então, isso é um grande desafio.
E porque a gente não sabe fazer isso também, a gente não é treinado para esse tipo de habilidades, a gente acaba tendo dificuldade, como intensivista, de lidar com o paciente que está em final de vida, porque não tem como conduzir um plano de cuidado de final de vida sem que a gente tenha muito bem sedimentado, adquirido muito bem certas habilidades como comunicação, capacidade de tomar decisão com os outros colegas, negociação, porque às vezes nem sempre vai ser como a gente quer, e etc, e etc. E eu sempre falo que existe falha nas instituições de ensino de assistência em relação a isso, porque não só a gente não se preocupa tanto em falar sobre isso, em fazer essa forma de treinamento dos soft skills, né, das habilidades não técnicas, mas também falha das instituições de assistência, que não necessariamente valorizam o profissional que se dedicou bastante a adquirir esse tipo de habilidade, né? Então, quando a gente não treina, não dá essa ênfase, a gente tem mais dificuldade de modificar a cultura. Um outro desafio que eu gostaria de apresentar para vocês seria entender a diferença entre cuidado de final de vida e cuidado paliativo. O que a gente faz na maior parte na UTI são cuidados de final de vida. Seria o reconhecimento de que alguns pacientes eles não devem sobreviver a essa internação na UTI, então a identificação do paciente em final de vida e como que a gente vai conduzir esse final de vida do paciente. Cuidado paliativo é algo um pouquinho mais amplo. Hoje em dia, cuidado paliativo é uma área de conhecimento, é uma especialidade que se dedica não só ao cuidado daquele paciente que está em final de vida, mas é uma forma de cuidar que ela é introduzida no cuidado do paciente muito mais precocemente e que tem fundamentalmente como objetivo melhorar a qualidade de vida ou de sobrevida daquele paciente que é portador de uma doença crônica, numa doença que traz um comprometimento da sua funcionalidade ou que vai reduzir a sua expectativa de vida. Então, é como que esse paciente vai ter a melhor qualidade de vida possível a despeito dessa condição clínica que ele tem. Então, é um conceito muito mais amplo e que eu acho que a gente está trazendo cada vez mais para a UTI. Quando a gente fala, por exemplo, em fragilidade, a gente está falando na capacidade de identificar pacientes que, mesmo que venham a sobreviver ao UTI, a gente vai ter que se preocupar como que vai ser essa sobrevida, como que a gente pode permitir ou facilitar através do nosso cuidado que esse paciente, ao sobreviver ao UTI, ele fique na melhor condição possível para conseguir sobreviver melhor. Para ter uma sobrevida de mais qualidade. Então, a gente começa a ver naqueles pacientes que estão internados com a gente, não só aqueles que vão morrer na UTI, mas aqueles que vão sobreviver, mas que a gente vai precisar planejar o cuidado no pós-UTI de maneira que eles tenham uma sobrevida melhor, com qualidade melhor. Aí a gente está saindo do cuidado de final de vida, a gente está começando a fazer cuidado paliativo, a gente está começando a ver algo um pouquinho mais amplo ainda. Então, só para apresentar para vocês que a ideia é essa, a gente sair só do final de vida e começar como intensivistas a perceber o papel importante que a gente tem através da maneira como a gente cuida do paciente na internação de UTI, o impacto que isso pode ter para aqueles pacientes que vão sobreviver. Então, isso é um outro elemento importante. Mas, de qualquer forma, eu queria trazer para vocês o conceito de cuidado paliativo, né? Até para deixar isso bem diferenciar um pouco do cuidado de final de vida. Seria uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, e é sempre a inclusão da família que enfrenta uma doença que ameaça a vida, previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, a gente está falando de um cuidado holístico, um cuidado bastante amplo, e que não se atém apenas ao paciente que está morrendo ou em final de vida. Princípios: afirmar a vida e aceitar a morte como processo natural, nem apressar e nem adiar a morte. A gente não faz cuidado paliativo, a gente não faz cuidado de final de vida com o objetivo de poder fazer limitação terapêutica, a gente faz cuidado paliativo, a gente oferece um plano de cuidados centrado, né, nesses princípios, com o objetivo de que o paciente tenha a melhor qualidade de vida até o momento da morte dele, que pode ser na UTI, pode ser depois, mas o objetivo do cuidado paliativo não é que a gente chegue no ponto de fazer a limitação terapêutica. A limitação terapêutica é um instrumento, é um meio, mas jamais é o fim. O fim do cuidado de final de o objetivo central, o princípio através do qual
perdão do barulho. O princípio através do qual a gente se utiliza do cuidado paliativo, do conhecimento do cuidado paliativo, das habilidades do cuidado paliativo, é a gente oferecer uma qualidade de vida ou uma qualidade de cuidados dentro do UTI melhor. E isso pode ou não incluir a limitação terapêutica. A limitação terapêutica é um instrumento, mas não é um fim em si mesmo. E a gente vai fazer isso quando a gente sabe identificar, aliviar a dor e os outros sintomas, integrar os aspectos físicos, psicossociais e espirituais, fazer uma abordagem multiprofissional e saber incluir a família dentro dos nossos cuidados. Do ponto de vista histórico, essa questão do vínculo do cuidado paliativo com o cuidado de final de vida acontece, porque inicialmente o cuidado paliativo ele esteve mesmo, e que se iniciou ali na década de 60, ele estava mesmo muito mais vinculado aos cuidados de final de vida, e a partir da década de 90 a gente começa a ver uma ampliação do conceito, e a gente vê cuidado paliativo como uma forma de cuidar centrada, então, na qualidade de vida, em melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm essas doenças limitantes, que podem estar se aproximando do final da vida, e aonde o cuidado do final de vida em si, do paciente está morrendo, é apenas um aspecto desse cuidado, que idealmente deve se iniciar muito mais precocemente. E hoje a gente tem uma série de revistas, livros, textos dedicados ao cuidado paliativo, então é uma área de conhecimento, então não é só uma forma de cuidar, é uma área de conhecimento, e o cuidado paliativo, não o cuidado de final de vida, ele deve se iniciar juntamente com as terapias de intenção curativa, incluindo na UTI. Então a ideia é essa, antes a gente falava, esse é um gráfico que mostra, uma figura que mostra o conceito antigo, onde o paciente estava ou em cuidado de resgate de vida ou ele estava em cuidado paliativo. Hoje a gente fala nas coisas começando juntas, porque mesmo o paciente, por exemplo, que vai sobreviver ao UTI, ele vai se beneficiar de medidas paliativas. E, além disso, todos os profissionais devem estar habilitados a oferecer medidas paliativas ao longo de todos os estágios de doença, ou seja, o intensivista, ele tem que saber oferecer essa qualidade de sobrevida, essa qualidade do cuidado, não só quando o paciente está morrendo, mas desde o momento que ele interna na UTI. Claro que casos mais complexos, a gente deve pedir para uma equipe externa nos ajudar, mas todos nós, intensivistas, nós devemos saber conduzir o cuidado desses pacientes. Ainda que, eventualmente, em alguns pacientes, no período de final de vida, esses cuidados paliativos talvez venham a ser exclusivamente paliativos, ou seja, cuidados de final de vida, como a gente costuma falar. O que cuidado paliativo não é? Não é não fazer mais nada, não é eutanásia, não é só sedar, não é negar qualquer forma de tratamento curativo, não é também deixar de oferecer medicamentos ou solicitar exames. Como eu vou mostrar daqui a pouco, na MIB a gente faz uma estratificação de pacientes de acordo com as suas necessidades, e a partir daí, então, a gente consegue desenvolver um plano de cuidados titulado aí essas expectativas, as expectativas de sobrevida do paciente. Esse é um slide só para dizer que a gente tem colhido evidências na literatura de que a inclusão dessas habilidades tem melhorado o cuidado nas UTIs. E aqui, já passando para outra categoria de desafio, porque o que a gente fez, o que eu fiz até agora, eu trouxe para vocês a ideia dos desafios que são conceituais, né, em relação ao que é o cuidado paliativo, os desafios mesmo de treinamento e do treinamento mesmo, dessa diferença entre as habilidades técnicas e as habilidades não técnicas. E uma outra categoria de desafios para o intensivista quando se depara com o paciente final de vida, é exatamente a identificação desse paciente em final de vida, ou seja, é exatamente a identificação da perspectiva do final de vida que às vezes se perde no dia a dia das UTIs. E saber identificar o paciente que está em final de vida é uma habilidade fundamental. Mas como eu estava falando para vocês, o intensivista, ele mais e mais, ele vai ter que saber lidar não só com o paciente que está morrendo, mas saber identificar mais precocemente aquele paciente que vai sobreviver ao UTI, mas vai sobreviver ao UTI com uma qualidade de vida diferente, com comprometimento da sua funcionalidade, com a mudança do seu status de saúde, com uma expectativa de vida modificada. Então, como vocês estão vendo, a gente está acrescentando níveis maiores de habilidades que o intensivista deve incorporar na hora de cuidar do paciente que está internado na UTI.
Então, quando a gente fala em identificar o paciente, né, final de vida, ou identificar o paciente que deve sobreviver ao UTI, mas que vai ter o seu perfil de sobrevida, sua qualidade de vida modificada por conta dessa doença que motivou a internação na UTI, a gente está falando na nossa capacidade, na nossa habilidade de estabelecer prognósticos. E por que isso é importante? Aqui eu trouxe para vocês 3 fases, uma recomendação da MIB, de como que a gente vai estratificar os pacientes, todos os pacientes que internam na UTI, para a gente saber o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade desse paciente, para fazer o cuidado paliativo mesmo, o cuidado paliativo entendendo como melhorar a qualidade da sobrevida ou do cuidado do paciente na UTI. Então, a gente pode estratificar o paciente em 3 fases. Fase 1 é aquele paciente que tem expectativa de plena ou de boa recuperação. Fase 2, o paciente que tem uma expectativa de recuperação limitada. Esse é um paciente que ele já interna na UTI com uma condição de base que nos faz pensar que talvez ele esteja se aproximando do final da vida, por exemplo, o seu último ano de vida, os últimos 6 meses de vida. Seria o paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica avançada, ou um idoso frágil, ou um paciente que até internou como fase 1 na UTI, mas que ele agora é um cronicamente crítico, ele não teve uma boa evolução, e por conta disso, a gente entende que ele vai ter uma sobrevida diferente, mudou a perspectiva prognóstica do paciente, ele talvez sobreviva à UTI, mas ele vai sobreviver à UTI com uma expectativa de sobrevida diferente a partir de agora, né? E a gente tem também o paciente fase 3, que é aquele onde a gente já reconheceu a inevitabilidade da morte. Esse é o paciente mais clássico, quando a gente associa o cuidado de final de vida e ao cuidado paliativo em UTI, aquele paciente que não deve sobreviver à UTI. Expectativa de que ele morte, talvez de questão de poucas horas ou poucos dias, é o paciente que não deve sobreviver à UTI e aonde a gente vai estar fazendo cuidado exclusivamente de conforto. Mas para a gente saber estratificar esse paciente, se ele está em fase 1, fase 2 ou fase 3, a gente precisa saber fazer prognóstico. Então, quando eu falo, ou seja, identificar final de vida ou identificar as perspectivas prognósticas de uma maneira mais ampla do paciente. Então, quando eu falo em prognóstico, eu estou falando de probabilidades relativas dos vários desfechos decorrentes da história natural de uma doença. Então, a gente às vezes pensa que estratificar ou que estabelecer prognóstico é só entender se o paciente vai sobreviver ou não. Mas a gente pode estar falando de prognóstico voltado a esse desfecho morte, se o paciente vai sobreviver ou não. Mas a gente pode estar falando também como que a doença ela vai transcorrer ao longo desse período. Então, a compreensão de como que essa doença tende a se desenvolver, a se desenrolar a partir de agora, também é uma compreensão prognóstica. Compreensão de se essa doença vai recorrer ou não, se ela vai progredir ou não, se vai trazer incapacitação ou não. Tudo isso é uma forma de compreensão prognóstica. O problema é que a gente não é treinado a estabelecer prognóstico da mesma maneira que a gente é treinado para fazer diagnóstico, estabelecer tratamento. Então, quando a gente fala em tentar entender o prognóstico, as probabilidades de que esse paciente possa morrer, ou ter um comprometimento da sua qualidade de vida, ou ficar incapacitado, ou que vá sobreviver, por exemplo, com uma carga de sintomas diferente, como, por exemplo, uma dispneia, que ele vai com oxigenoterapia domiciliar, ele vai sobreviver, mas ele vai ter um comprometimento funcional, um comprometimento orgânico crônico por causa disso. A gente sempre fica muito angustiado, porque a gente fica na expectativa de ter uma precisão em relação a essa compreensão prognóstica que raramente a gente vai ter. Então, a primeira coisa é a gente compreender, superar o desafio da compreensão prognóstica, além do treinamento, é a gente saber que prognóstico não deve ser interpretado de maneira determinística, mas sim probabilística. Quando a gente fala em prognóstico, seja sobrevida, seja qualidade de vida, carga de sintomas, etc., a gente está falando de probabilidade de que esses desfechos venham a acontecer ou não. E não é um determinismo, a gente vai morrer ou não vai morrer, busca de certeza, isso não deve ser visto dessa maneira. Um outro elemento importante que a gente precisa superar e que dificulta muito o estabelecimento de prognóstico, a nossa compreensão do prognóstico dos pacientes, é que a gente acha que uma vez que a gente entendeu que o prognóstico do paciente não é bom, que isso necessariamente
vai levar a uma limitação terapêutica, e porque a gente faz esse link, prognóstico ruim igual a limitação terapêutica, muitas vezes isso nos inibe de entender o prognóstico, de verbalizar ou de incorporar essa compreensão prognóstica no nosso plano de cuidados, porque a gente acha que necessariamente a gente tem que incluir nesse plano de cuidados limitação terapêutica, o que não é verdade. Compreensão prognóstica é uma coisa, a maneira como a gente vai definir o plano de cuidados, ou as medidas que a gente vai incluir, as medidas que a gente vai deixar de incluir, ou as medidas que a gente vai suspender, é um outro departamento, é um processo decisório em separado, que precisa ter a compreensão prognóstica, mas uma coisa não liga necessariamente à outra. Então, o prognóstico se presta a nos ajudar a desenvolver plano de cuidado. E, de novo, limitação terapêutica não é a razão pela qual a gente faz o prognóstico. Limitação terapêutica é um instrumento que a gente tem, mas não é o fim, não é o nosso objetivo final. E entender que prognóstico é um processo contínuo e que permite reavaliação. Não é um processo exato, ele é cercado de incertezas, dada a dinâmica complexa do corpo humano e suas reações às doenças. E quando eu estou estabelecendo o prognóstico, a pergunta que eu devo responder não é tanto quanto tempo o paciente tem de vida, mas sim, diante da probabilidade que o paciente tenha pouco tempo de vida, o que eu posso fazer para ajudar? Então, a ideia aqui é permitir que o ajuste do plano de cuidados, ou seja, tornar o plano de cuidados proporcional, não só às expectativas de vida, mas à reserva fisiológica do paciente, aos seus valores de vida e etc., só vai ser possível se eu consigo identificar, ter uma ideia prognóstica de como que vai ser o desenrolar dessa condição clínica a partir de agora, né? E a ideia é permitir, então, que a gente faça esses ajustes no plano de cuidados no momento oportuno, que não seja retardado, de maneira que o paciente tenha, inclusive, a oportunidade de exercer a sua autonomia. Isso é possível de fazer mesmo na UTI. Então, quando eu estou estabelecendo o prognóstico, é como se eu tivesse a filosofia da coisa é o seguinte: a gente nunca vai ter certeza absoluta, mas o nosso papel é estar preparado para toda forma de desfecho. É como se a gente dissesse, a gente torce pelo melhor, mas a gente tem que estar preparado para o pior. E quando a gente pensa que prognóstico é uma forma de nos ajudar a desenhar um plano de cuidados proporcional e não necessariamente algo que vai levar à limitação terapêutica, é uma forma da gente planejar melhor as coisas e permitir, inclusive, que os valores do paciente possam ser incluídos, começa a ficar mais tranquilo. E a gente pode verbalizar para a equipe, a gente pode verbalizar para o paciente, para a família, que esse exercício que a gente está falando, quando a gente está falando dos desfechos possíveis do paciente, não é para ser uma conversa difícil, não é para magoar a pessoa, mas é para a gente poder planejar melhor os cuidados. E a gente pode falar, olha, o exercício que a gente está fazendo aqui é torcer pelo melhor, mas a gente precisa estar preparado para o pior. É como se a gente dissesse, tomara que faça sol, mas é melhor sair de casa com guarda-chuva na bolsa, porque se chover, a gente está preparado. É o pensamento do dia chuvoso. Essa é uma forma da gente entender por que a gente faz prognóstico. É para a gente estar preparado. E se eu fosse sugerir para vocês uma forma de estabelecer prognóstico no doente agudo, naquele paciente que interna na UTI, a gente vai precisar, aqui falando em habilidade, o que a gente precisa adquirir, né, para conseguir fazer, entender o prognóstico do paciente melhor. Primeiro, ter compreensão de conceitos como funcionalidade prévia do paciente, fragilidade prévia do paciente, inclusive vocês falaram sobre isso hoje, uma das formas é compreender o conceito de fragilidade. A gente precisa entender o padrão evolutivo da doença de base, que doença de base é essa que o paciente tem, em que estágio de doença que ele está. A gente precisa entender o padrão evolutivo da doença aguda, ou seja, que doença aguda é essa, como que ela costuma impactar nas perspectivas de sobrevida do paciente, ou de qualidade de vida do paciente. E perfil de resposta ao tratamento, ou seja, como que aquele paciente está se comportando, como é que ele está respondendo ao tratamento. E para a gente poder fazer esse raciocínio, construir esse raciocínio, a gente vai ter que ter domínio sobre alguns instrumentos, como instrumentos que avaliam a funcionalidade do paciente, como, por exemplo, a PPS, instrumentos como o CFS, que a gente tem, né, como foi dita, a escala em versão
em português do Brasil, entender trajetórias das doenças, entender que, por exemplo, o câncer, a doença crônica, ela vai ter um perfil evolutivo diferente e que tanto o câncer quanto a doença crônica vão ter um perfil diferente da trajetória do paciente que tem demência, por exemplo. Então, a gente compreender as trajetórias das doenças ajuda para a gente poder estabelecer bem esse prognóstico, compreender que doenças específicas vão ter os seus índices prognósticos que vão nos ajudar. Eu trouxe aqui só como exemplo o PPI, que é um índice prognóstico que a gente pode utilizar para o paciente que tem câncer, entender o conceito de doença crítica crônica, que isso tem um impacto prognóstico, então essa é a outra coisa que a gente precisa dominar, entender que os scores prognósticos que a gente tem na UTI, eles se prestam para outros papéis e não para que a gente possa estabelecer prognóstico do paciente em UTI, quando o nosso objetivo é fazer o ajuste do plano de cuidados. Então, a gente não vai usar a PASH para nos ajudar em planejamento de cuidados. E aqui eu estou voltando para aquele slide onde a gente estabelece as diferentes fases, né, ou estratifica os pacientes em fases de cuidados paliativos, onde tem a fase 1, expectativa de plena e boa recuperação, fase 2, expectativa de recuperação limitada, e fase 3, aquele paciente que a gente reconheceu que ele já está se aproximando da morte. Então, quando a gente sabe fazer esse processo, a função do prognóstico, a gente sabe quais são os elementos, quais são os instrumentos à nossa disposição para a gente poder entender esse prognóstico, a gente consegue utilizar, estratificar o paciente em qual dessas 3 fases que ele está, e com isso a gente consegue estabelecer o plano de cuidados. Aí a gente vai entender quais são as habilidades que a gente vai se utilizar. Então, o paciente que está em fase 1, esse paciente, ele tem medidas paliativas que a gente pode oferecer para ele, tem medidas de como que a gente pode melhorar a qualidade do cuidado que ele recebe na UTI, medidas de que podem, inclusive, impactar na sobrevida, ou na qualidade de sobrevida pós-UTI, como, por exemplo, saber identificar bem sintomas, controlar bem sintomas. A gente sabe que o paciente, por exemplo, que teve dor na UTI, uma dor mal controlada, ainda que ele sobreviva à UTI, ele pode ter uma dor crônica, ele pode ter que conviver com dor neuropática o resto da vida. Então, a maneira como a gente cuida do doente na UTI pode ter um impacto a longo prazo, e a gente compreender isso, ter essa compreensão prognóstica é fundamental. Isso é fazer cuidado paliativo. Apoio à família, a mesma coisa, mesmo aquele paciente que vai sobreviver, dependendo de como que a gente conduz esse acolhimento da família, a nossa relação com a família, isso pode ter impacto a longo prazo, e entender isso é uma forma de reflexão prognóstica, é uma forma de fazer cuidado paliativo. Já o paciente em fase 2, quais são as habilidades de cuidado paliativo que a gente precisa ter? Além de controlar os sintomas e apoio à família, aqui a gente já está intensificando as habilidades de comunicação, porque esse é um paciente que pode sobreviver ao UTI, mas pode não sobreviver também, ele pode evoluir para a fase 3. E caso ele sobreviva à UTI, essa sobrevida vai ser uma sobrevida com uma alta carga de sintomas, com redução de funcionalidade, com redução da expectativa de sobrevida. E isso faz com que a gente precise explicar isso para a família, incluir a família nessa consciência prognóstica, nesse entendimento do que pode acontecer no futuro, de maneira que a gente possa fazer o ajuste no plano de cuidados. E a gente só vai poder fazer isso bem se a gente tiver boas habilidades de comunicação, se a gente souber explicar isso para eles de uma forma empática e de uma maneira que facilite que eles façam parte desses processos decisórios junto com a gente. Então, a gente vai conseguir discutir com essas famílias o ajuste do plano de cuidados, de maneira a torná-lo proporcional às expectativas prognósticas e valores, mas pode ser que a gente comece a discutir com a família a propriedade, por exemplo, de testes de tratamento ou de trials terapêuticos e etc. E diante daquele paciente cuja morte é inevitável, ele provavelmente vai morrer na UTI, quais são as habilidades que a gente precisa ter bem desenvolvidas? Além de controlar sintomas, intensificar o acolhimento da família, ter conferências familiares onde a gente vai preparar a família para a morte do paciente, aqui a gente precisa ter a habilidade de saber discutir e refletir juntos e conversar com os nossos colegas em relação à possibilidade de limitação ou suspensão de medidas fúteis. Aqui eu estou incluindo o médico assistente, estou incluindo a equipe de enfermagem, a equipe multi,
incluir essas pessoas todas nesse processo de discussão, para que não só as pessoas todas se sintam confortáveis com o ajuste do plano de cuidados, façam parte desse processo e saiam desse processo com a sensação de que a gente conduziu isso de uma maneira apropriada. E outro elemento bem importante, que é um grande desafio, é saber entender quando que é momento de uma sedação paliativa e como conduzir esse processo de sedação paliativa de uma maneira apropriada, porque o que a gente vê muito é achar que o paciente que está morrendo, a gente entope ele de sedação e espera acontecer o desfecho, quando muitas vezes a gente conseguiria, e a gente consegue às vezes, manter o paciente o mais desperto possível para se manter interativo junto com a família, até o mais próximo possível do momento da sua morte. E em todas as fases, saber que a gente vai ter que respeitar a autonomia do paciente, individualizar a abordagem do paciente, da família e etc. Eu não vou me delongar aqui. E o mais importante de tudo, quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente pensa que todo paciente que vai internar na UTI, ele vai receber cuidados paliativos e não só cuidados de final de vida, a gente começa a ver que o benefício dessa aquisição de habilidades de cuidados paliativos pelo intensivista vai trazer um benefício universal para os pacientes. Todos os pacientes, não só aquele paciente que vai morrer na UTI, mas aquele paciente que vai sobreviver bem, aquele que vai sobreviver com limitações. A maneira como a gente cuidou desses pacientes vai ter um impacto a longo prazo, e compreender isso é muito importante. Então, quando a gente está bem habilitado, a gente sabe se utilizar dessas habilidades fundamentais de cuidados paliativos, a gente confere um benefício universal a todos os nossos pacientes, e não só aqueles que estão em final de vida que vão morrer, mas também aqueles que vão sobreviver. Talvez a maneira como eles vão sobreviver ao UTI vai ser uma maneira muito melhor, de mais qualidade. E todas as famílias, mesmo a família do paciente que vai sobreviver, vai se beneficiar de uma equipe, por exemplo, melhor treinada em habilidades de comunicação. E a equipe por si só, porque quando a gente consegue fazer esse trabalho bem feito, a gente diminui o risco de burnout. A gente sabe que um dos grandes fatores associados ao burnout do profissional são conflitos associados ao final de vida. Então, quando a gente consegue fazer isso melhor em equipe, a gente vai estar cuidando melhor do cuidador também. Bom, um outro grande desafio do intensivista diante da paliatividade seria saber como que a gente vai fazer essa integração, porque o que eu estou falando para vocês é que a integração das habilidades ou do modelo paliativista dentro das UTIs vai trazer uma série de benefícios, que esses benefícios eles são universais, mas como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem diferentes modelos de integração. Eu não vou me atentar muito a essa questão, porque senão a gente vai acabar prolongando bastante a aula, mas a gente precisa saber se a gente vai ter um modelo integrativo, ou seja, onde o profissional da UTI ou alguns dos profissionais da UTI vão se dedicar mais ao tema, então a gente vai ter os líderes dentro do grupo, né, que vão estudar mais e vão ser os role models para a equipe toda em relação a cuidados paliativos ou cuidados de final de vida. Se a gente vai ter um modelo consultivo, ou seja, se a gente vai consultar profissionais externos, especialistas em cuidado paliativo, quando a gente se deparar com casos mais desafiadores, ou se a gente vai ter um modelo no nosso hospital onde vai ter as duas coisas. A gente vai ter algumas pessoas dentro do grupo que vão se dedicar mais ao tema, e a gente vai ter também a possibilidade de consultores diante de casos mais desafiadores, né? Claro que o modelo misto colaborativo tende a ser superior, mas nem toda a realidade, em nem todos os hospitais a realidade vai ser essa, nem todo hospital tem paliativistas, né, de formação, então muitas vezes o que é importante é que a gente tenha dentro da equipe profissionais que vão se dedicar um pouquinho mais ao assunto e que vão funcionar como os role models dentro da equipe, né, facilitando então o desenvolvimento de uma cultura de cuidado de final de vida apropriada e facilitando a aquisição dessas habilidades paliativistas pelos outros colegas também. Outra gama de desafios, né, ao médico intensivista diante da paliatividade é a compreensão em relação aos aspectos éticos e legais do final de vida. Os desafios incluem, primeiro, entender
identificar os desejos prévios do paciente. Às vezes, esses desejos prévios, eles vêm através de diretivas antecipadas de vontade, às vezes vêm só através de conversas que se teve com seu médico assistente ou com a família. A gente precisa ter muito clara esses conceitos como eutanásia, ortotanásia, distanásia, entendendo que distanásia é tudo aquilo que a gente quer evitar, ou seja, o prolongamento indevido do processo de morrer, indevido no sentido que ele carrega consigo uma carga sintomática de sofrimento bastante grande, sabendo que a gente quer evitar a eutanásia, até porque não faz parte do arcabouço ético-legal brasileiro, a eutanásia, que seria provocar por compaixão a morte do paciente, e o que a gente está querendo mesmo é a ortotanásia, ou seja, permitir um final de vida não pautado nem pelo prolongamento, nem pelo adiantamento, né? Mas sim por uma proteção do paciente em relação a sofrimentos. É muito importante a gente ter a compreensão do que diz o nosso Código de Ética Médica, que fala nos seus princípios fundamentais que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Então, o Código de Ética Médica diz médico evitará, ele propiciará, não é ele pode, ele deve evitar, ele deve propiciar cuidados paliativos. Então, ter a compreensão da relevância ética da gente oferecer cuidado paliativo é bastante importante. Isso é só para alertar que a eutanásia continua sendo vedada, né? Entender também, não só apenas o que diz o nosso Código de Ética Médica, mas o que diz o arcabouço legal brasileiro. Então, a gente sabe que nós temos opiniões de juristas que argumentam que a suspensão de esforço terapêutico, por exemplo, tem suporte na Constituição e que a omissão de tratamentos médicos a pedido do paciente, que não é suicídio, não constitui crime, e que nós temos, inclusive, uma publicação, né, uma resolução do CFM regulamentando a ortotanásia, e sabendo que em 2007 houve uma suspensão, uma liminar que suspendia essa resolução, por entender que ela não era constitucional, por entender que não cabia ao CFM legislar sobre o assunto, mas depois de todo um processo de reflexão, o próprio Ministério Público reconhece que a liminar não era apropriada, e em uma nova decisão considerou improcedente aquela liminar que apontava essa inconstitucionalidade, e desde então a ortotanásia tem sido pacificamente aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, além da gente ter uma resolução do CFM, a gente tem uma resolução que passou pelo crivo do Ministério Público Federal e que considerou que ela não é inconstitucional. Então, a gente tem Código de Ética Médica nos recomendando oferecer cuidados paliativos e não sermos obstinados, que diz que a omissão de um socorro que não existe mais, ele não constitui crime, e a gente tem, então, esse parecer do Ministério Público Federal. Então, a gente está num terreno relativamente sólido. Agora, caminhando para uma outra categoria de desafios que a gente precisa superar para poder fazer diante da paliatividade na UTI, seria a questão da comunicação. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que algumas formas de se comunicar, elas são melhores. Por que a gente sabe disso? Porque quando a gente mede formas de se comunicar, e quais são os desfechos que elas trazem. Então, a gente sabe que algumas formas de comunicação trazem melhores desfechos, como maior satisfação, maior aderência aos tratamentos, elas trazem uma redução de conflito, redução de impacto emocional de pacientes e familiares. Então, se a gente sabe que algumas formas de se comunicar trazem melhores desfechos, a gente deveria ser treinado para utilizar essas maneiras de se comunicar. Em especial, eu estou falando aqui de comunicação empática. E se a gente quiser melhorar essas habilidades comunicativas da equipe, ou seja, fazer isso melhor, a gente primeiro precisa treinar a equipe em habilidades de comunicação. É tão importante treinar a equipe em habilidades de comunicação quanto é importante treinar a equipe, por exemplo, com ultrassom, punção de veia, etc, etc. E instituir uma rotina de conferências com a família. Então, ter conferências, reuniões com os familiares como parte da rotina da UTI é algo que é fundamental também.
E quando a gente estiver falando em habilidades a serem treinadas, eu estou falando aqui, primeiro, de comunicação empática, e a gente tem evidências na literatura que se comunicar de uma maneira empática traz melhores desfechos, ficou bem pequenininho ali, né, a letra. Comunicação titulada às condições cognitivas e emocionais dos familiares, ou seja, a gente entender as necessidades de carga de informação e de perfil de comunicação de cada família, de cada paciente, porque elas são diferentes e a maneira como a gente vai se comunicar tem que ser titulada essas necessidades específicas de cada um. A gente precisa saber se comunicar bem para identificar valores e desejos prévios dos pacientes e das famílias, saber se existe ou não uma diretiva antecipada, saber o timing em que a gente vai começar a identificar esses valores e essas diretivas antecipadas, entender, por exemplo, que a religião, por exemplo, pode impactar muito na maneira como a gente vai poder se comunicar e abordar questões como valores, desejos, diretivas antecipadas e o quanto que a gente vai poder envolver e a forma como a gente vai envolver essas pessoas em tomadas de decisão de final de vida, identificar o desejo, inclusive, de familiares e de pacientes em fazer parte desse processo decisório e saber também ter habilidades de se comunicar com colegas e de conseguir conduzir esses processos intra-equipe. Antes da gente conseguir conversar com a família, é muito importante a gente ter processos intra-equipe bem conduzidos também de decisão. Então, a comunicação é uma habilidade essencial, a gente não tem como ser intensivista sem ter treinamento adequado em comunicação, eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. E aqui eu já estou chegando no final da aula, que já está se prolongando, o meu papel hoje era tentar trazer para vocês quais são os desafios, quais são as habilidades que a gente tem que adquirir, né? Mas, em última análise, o que eu queria trazer de mensagem para vocês é o seguinte, que cuidado paliativo é uma forma de cuidado essencialmente centrado na pessoa. O cuidado paliativo, ele é cuidado centrado. Não tem como fazer cuidado paliativo sem que a gente identifique as necessidades específicas de cada paciente daquela família. Então, assimilar essas habilidades paliativistas é uma excelente estratégia de afirmar o nosso compromisso com a atenção centrada na pessoa. Inclusive, esse é o tema do CBMI desse ano, né? Então, se a gente quiser fazer um cuidado centrado, a gente precisa identificar a necessidade específica de cada pessoa, de cada um dos nossos pacientes, de cada um dos nossos familiares, inclusive dos nossos colegas. E cuidado paliativo nos fornece habilidades para poder fazer isso bem. Então, para isso, é importante o aperfeiçoamento da equipe em habilidades paliativas e a inclusão sistemática dessas ações paliativas nas rotinas de UTI. Então, não basta treinar as habilidades, é importante que a UTI tenha não só a cultura, mas inclua sistematicamente nas suas rotinas, nos seus processos, essas ações paliativas. E que a integração dos cuidados paliativos, eu não comentei isso ao longo da aula, mas não aumenta a mortalidade. Isso é outro medo que existe, né? Mas não aumenta a mortalidade. Então, a gente tem como incluir essas habilidades, adquirir essas habilidades, cultivar essa cultura dentro da equipe, sabendo que quando a gente começa a colocar isso em prática, essas habilidades de cuidado paliativo, cuidar do paciente em final de vida, a gente não vai estar aumentando a mortalidade da unidade, a gente vai estar aumentando a qualidade do cuidado. E que os benefícios, como eu falei para vocês, vão ser colhidos por todos, porque quando a gente sabe se comunicar bem, quando a gente sabe identificar mais rápido e controlar melhor os sintomas, quando a gente sabe identificar os valores das pessoas que a gente está cuidando, seja o paciente, seja a família, quando a gente sabe identificar as perspectivas prognósticas de cada paciente que a gente está cuidando, a gente vai estar beneficiando todos os pacientes, não só aquele paciente que está em final de vida. Então, é uma excelente estratégia de humanização da UTI, adquirir essas habilidades é uma excelente estratégia de melhorar a qualidade do nosso cuidado. Então, o que eu quero é que a gente vá além do cuidado de final de vida, não basta cuidar bem daquele paciente que está morrendo, identificar o paciente que está morrendo, a gente tem que identificar as necessidades dos pacientes de uma maneira mais global e estar preocupada com aquele paciente que mesmo que ele vá sobreviver à UTI, a maneira como a gente cuida dele ao longo dessa internação no UTI pode ter um impacto enorme no seu padrão de sobrevida, em termos de qualidade de sobrevida, carga de sintomas,
tempo de sobrevida, inclusive, etc. E quando a gente faz isso, aí sim a gente está fazendo cuidado paliativo, mas ainda não é só cuidado de final de vida, a gente vai estar fazendo cuidado paliativo. Os desafios são muitos, como vocês viram, né? Desde conceitual, questão de treinamento, questão de comunicação, compreensão de aspectos éticos e legal, a questão do prognóstico, que eu me ative um pouquinho mais, porque eu acho que é um ponto bem nevrálgico. Os desafios são enormes, mas quando a gente consegue adquirir essas habilidades, quando a gente consegue incorporar tudo isso dentro da cultura das nossas UTIs, a gente colhe muitos benefícios. E para mim, pessoalmente, o que eu vejo claramente no meu dia a dia é uma melhora na satisfação, não só do paciente, da família, mas uma sensação de gratificação por parte da equipe muito, muito grande, assim. Não sei se vocês trabalham com coisas como NPS, satisfação de família, não sei quais são os indicadores que vocês usam para medir satisfação e etc., experiência do paciente, mas a gente percebe que esses indicadores, eles melhoram muito quando a gente começa a incorporar essas habilidades nas nossas práticas, na nossa prática diária. E eu acho que era isso, doutor Álvaro. Eu não sei se era mais ou menos isso que o senhor queria que eu falasse. Eu tentei falar um pouquinho dos vários aspectos do cuidado paliativo, acho que ficou uma aula meio comprida aí, mas eu não queria deixar de falar nenhum desses aspectos nevrálgicos aí. Obrigada pela atenção de vocês. Não era bem isso. Você explodiu com todas as expectativas, Lara. Eu imagino. Muito bom. Acho que você abordou aí vários aspectos importantes da atitude paliativa na beira do leito dentro das UTIs. Acho que nós temos bastante coisa para poder discutir. Eu rapidamente aqui coloquei alguns temas importantes que você abordou, a necessidade da gente treinar mais soft skills, principalmente comunicação, tanto dentro da equipe, quanto com o paciente, com familiares. Acho que esse é um problema crônico, as coisas melhoram continuamente, mas a gente nunca está bom o suficiente, né, nessa habilidade de comunicação. Você enfatizou muito, e acho que a gente tem que trazer para nós aqui como grupo, de que a gente discute muito mais cuidados de final de vida e menos cuidados paliativos. Essas coisas são diferentes. Acho que eu aprendi bastante e nós precisamos de passar entre nós a utilizar cada vez mais esse conceito do cuidado paliativo, um conceito centrado na pessoa, e que visa fundamentalmente melhora de qualidade dos cuidados dentro da unidade de terapia intensiva em todas as fases de prognóstico clínico do doente, não só quando o doente está numa fase em que a gente está retirando tratamento curativo. Acho que uma outra coisa importante também que foi discutida foi essa incerteza que a gente tem com relação ao prognóstico, né, de que prognóstico não é determinístico, prognóstico é probabilístico, que a gente tem que se acostumar a estarmos confortáveis em lidar com isso, e que esse contínuo da decisão clínica, da situação clínica do doente, também tem que estar par e passo com um contínuo de decisão de quanto de tratamento, de que forma de tratamento a gente vai fazer para o doente nas diversas fases da doença, mas nunca perder a noção de fazer o cuidado centrado na pessoa, visando sempre qualidade de cuidados. Gostei muito da ideia do modelo de integração. Acho que cada hospital tem que buscar o modelo de integração que lhe cabe, dependendo muito do tamanho, mas, obviamente, a gente tem que capacitar os intensivistas a liderar esse processo, de alguma forma, dentro da unidade, e, quando for possível, se utilizar de uma consulta externa. E acho que a última coisa que eu anotei aqui é esse lado da ética e da legalidade. E essa talvez seja a pergunta inicial que eu quero fazer para você, antes de abrir para os outros, é se eu posso sentir que nos últimos 12 anos
uma coisa que nós ganhamos muito foi de que a sociedade parece estar confortável com a ideia da ortotanásia, com a ideia da limitação de cuidados dentro da UTI. Né? Isso praticamente era um conflito, né? Não só dentro dos hospitais, mas era um conflito principalmente com a sociedade. A gente dizia que a sociedade estava mal informada ou coisa parecida. E me parece que nesses últimos anos a sociedade tomou muita consciência disso, né? Acho que vocês que lidam com isso mais de uma forma mais cotidiana foram fundamentais em divulgar isso. Isso cai na mídia, sei lá, acho que a morte do Papa, agora a morte da rainha também são importantes em demonstrar, né, de que esse é o caminho de se morrer em casa, ou de se morrer com limitação de cuidados, e faz com que a sociedade também veja cada vez de uma forma mais confortável, quando está dentro da unidade de terapia intensiva, de que esse é o caminho. Eu queria um comentário teu a respeito disso, se houve realmente uma melhora incrível da sociedade brasileira em aceitar de uma forma pacífica nesses últimos 10 anos. Sim, eu acho que houve sim, doutor Álvaro. O que a gente viu foram alguns movimentos externos à medicina, como o senhor falou, né? A morte do Papa, a morte da rainha, talvez teve uma popularização muito grande. Quem nunca ouviu falar da Ana Cláudia Arantes e o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu vejo mais e mais familiares que já vêm para UTI com aquele livro, dizendo que leram aquele livro, né? Teve uma novela que falava sobre isso, então teve sim algum movimento externo, mas eu acho que houve também um movimento intra-medicina, porque não adianta nada a sociedade estar um pouquinho mais preparada, mas ela não encontrar dentro da UTI, vamos falar em UTI, que é o nosso espaço, a oportunidade de poder verbalizar isso. E isso eu noto de uma maneira muito clara, e os pacientes e os próprios familiares falam isso, que eles vão se sentir muito mais confortáveis em falar sobre esse assunto, e um familiar se sente muito mais à vontade, muito mais seguro, enquanto um ambiente muito mais psicologicamente mais tranquilo, mais seguro, de falar sobre, olha, eu não quero que meu familiar sofra, eu não quero que ele seja entubado, porque falar esse tipo de coisa implica na expectativa estar exposto a um julgamento muito grande da equipe de família e tudo mais. Então, quando a família consegue dizer isso para ti, olha, eu não quero que ele seja entubado, ele está sofrendo muito. Eu vejo isso como uma forma é como se ele estivesse dizendo, eu confio em você, eu me sinto à vontade para falar contigo sobre esse assunto, porque você me deu a oportunidade, você permitiu o espaço de comunicação para que eu pudesse falar sobre isso. E esses dias mesmo, teve umas 2 semanas, teve um paciente que faleceu e que a esposa disse, olha, eu só consegui, ela pediu para uma intubação paliativa e ela disse assim, ó, muito obrigada por ter permitido ou dado espaço para eu poder ter falado sobre isso. Eu queria muito falar sobre isso há algum tempo, mas eu não estava me sentindo à vontade. Muito obrigada. Então, é importante ter as duas coisas. A sociedade está preparada, mas a gente está preparado também, ser treinado para poder oferecer esse espaço para que eles se sintam à vontade para falar sobre um assunto que, via de regra, é muito espinhoso. E eu vi, sim, essa mudança externa, mas mesmo intramedicina também, a gente vê que esse é um assunto que está sendo cada vez melhor assimilado. Altos e baixos, de vez em quando a gente vê um escândalo com médico de Curitiba, médico não sei o que, de Itajaí, dá uma esfriada, mas daqui a pouco todo mundo relaxa de novo, né? Então, alguns altos e baixos aí, mas de uma maneira geral, eu concordo com o senhor, doutor Álvaro, a gente vê um ambiente cada vez mais propício para isso, assim, um movimento tanto externo, UTI, mas também foi um trabalho aí, e é muito importante que a gente treine todo mundo a dar oportunidade para que as pessoas possam se expressar, se utilizar dessa compreensão diferente, né, de final de vida, para poder falar com isso sobre a gente, porque se a gente não dá o espaço, não adianta eles lerem livro, verem novela, verem a notícia da rainha. Então, para que eles possam falar o que eles pensam, eles precisam encontrar um ambiente propício para isso, e a gente é que vai oferecer esse ambiente para eles. Muito bom.
Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a doutora Lara? Oi, doutor, boa noite. Oi. Oi, Vinícius. Olá. Vinícius, tudo bem? Para começar, eu gostaria de agradecer e parabenizar a doutora pelo espaço. Assim, eu acho que a gente necessita, no âmbito de formação do médico e também de formação do residente, do especialista, discutir sobre esses temas, assim, né? E até com a critério de uma experiência pessoal, acho que um pouco desses relatos que tu trouxe, a gente tem visto isso cada dia mais, vindo dos pacientes, essa demanda, né? E lembro que um dos motivos que eu acabei optando e acabei vivenciando um pouco mais isso foi durante a própria graduação, onde a gente teve uma das disciplinas da grade padrão da faculdade, a disciplina de cuidados paliativos, onde antes mesmo do internato a gente acompanhava esses pacientes e tinha, enfim, como um dos componentes curriculares obrigatórios. Eu acho que isso, de certa forma, coloca a gente um pouco à frente disso. Então, o fato da gente se expor isso do ponto de vista formal e institucional nos confronta também com determinados valores pessoais, né? Então, acho que uma das grandes formas, como qualquer habilidade que a gente precisa, é treinar, principalmente a comunicação. Então, treinar a comunicação, treinar esses espaços e viabilizar uma forma da gente institucionalizar isso, né? A gente discute uma série de formações técnicas, habilidades práticas, e muitas vezes a gente negligencia a comunicação, isso como uma habilidade também a ser desenvolvida por falta de espaço, né? Uma das principais, não diria curso, mas espaço sobre comunicação até foi com o Dr. Joel, o médico da Central de Transplantes aí de Santa Catarina, sim, com uma abordagem sensacional de trabalhar isso. E esse exemplo que tu trouxe, né, dos cursos de ultrassom, de coisas, às vezes um espaço sobre comunicação que a gente vê até mesmo nos congressos, ele também é esvaziado, né? Os espaços dentro dos próprios profissionais, por questões históricas e de construção, às vezes até na nossa forma ocidental, talvez, de ver a vida e as coisas como elas ocorrem. Mas, então, acho que era mais trazer um pouco isso da discussão e ficar o questionamento de como vocês têm feito o treinamento dessas equipes, dos residentes, de uma forma que a gente também possa, talvez, no futuro, trazer isso mais próximo da gente também. Tá? Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo espaço. Vinícius, obrigada por ter tocado nesse assunto, porque isso é nevrálgico. A gente já entende, todo mundo entende que comunicação é fundamental. Só que o grande desafio da comunicação é como que justamente a gente faz esse treinamento, porque ao contrário de habilidades técnicas, inclusive aquelas habilidades manuais, cognitivo, que é uma questão de habilidade manual mesmo, a gente sabe que o treinamento, assim, depois, por exemplo, punção de veia, ultrassom, depois de tantos exames feitos, você se torna proficiente, por exemplo, naquela habilidade, né? E você consegue medir, você sabe quantas vezes você precisa fazer tal procedimento para se julgar competente, né? Para fazer aquele competente naquela habilidade. No entanto, as habilidades que elas são relacionais ou que dependem de atitude, ou seja, não é apenas o conhecimento de memorização ou repetir, né? Ou então a atividade que é manual, é aquela que exige uma mudança no teu comportamento, na maneira, nas tuas relações com as pessoas, de atitude, é algo que é muito difícil você treinar, por exemplo, só num curso de 20 horas. Então, você vai lá, faz esse curso, e aliás, o curso do Joel é fantástico, né? Você vai lá e faz o curso, você fica super motivado, mas como que a gente faz com que na segunda-feira você chegue na UTI e já consiga fazer isso melhor? A comunicação é diferente de outras habilidades que você consegue rapidamente adquirir a competência, seja porque depende só de cognição ou porque é uma questão de habilidade manual que depois de tantas repetições você domina a técnica, né? E o que os estudos dizem é que você precisa, além de fazer isso várias vezes, você precisa fazer isso tendo feedback de alguém. Então, alguém precisa ver você fazer e dizer para você o que você fez
bem, de que maneira que você pode melhorar. Então, você precisa repetir o treinamento, precisa ter o feedback, e mais do que isso, idealmente, quando a gente fala em habilidades relacionais e de atitude, a gente precisa ter os role models dentro da equipe, aquelas pessoas que você vê fazer com frequência, e aquelas que são também aquelas pessoas que mantêm aquela cultura daquela habilidade dentro da UTI girando, mantendo aquilo como algo que é relevante dentro da cultura daquele grupo, né? Então, os role models, eles são fundamentais, não só para dar o feedback, para ser o exemplo a ser seguido, e aí que entra aquela questão que a gente estava falando, né? De como que a gente vai integrar esse cuidado paliativo dentro das UTIs, quais são os modelos, e você ter isso que o doutor Álvaro estava falando, não tem como a gente escapar da gente treinar alguns membros da nossa equipe para serem esses role models, para manterem essa habilidade viva dentro da UTI, porque se a gente for depender só de curso de final de semana, curso de comunicação, não vai funcionar, isso a literatura diz, funciona por um período, mas não funciona para sempre. A pessoa acha que está fazendo melhor a comunicação, mas não necessariamente está. Se você vai perguntar para a família, para o paciente, aquele médico se comunicou bem contigo, o médico acha que está melhor, mas não necessariamente o paciente percebeu uma diferença ou está satisfeito com aquele padrão de comunicação. Então, é isso que faz a comunicação uma habilidade que é um grande desafio, porque não é um processo individual, não basta a pessoa ir lá fazer o curso, é muito importante compreender que o grupo precisa ter os seus role models, precisa ter aquelas pessoas que vão dar o feedback e que vão ser o espelho para os médicos mais júniores que estão chegando e etc. Isso é muito, muito importante. Toda habilidade relacional, de atitude, depende dos role models, depende da cultura da unidade. Muito bom, Vinícius. Quem mais quer fazer comentários, perguntas para a doutora Lara, por favor? E desculpa, só complementando, Vinícius, porque tu perguntou como é que a gente faz onde eu trabalho, né? Então, é justamente isso. A gente faz treinamento, mas o que mais funciona é ter pessoas dentro da equipe que levam isso super a sério, que entendem do assunto, as pessoas vêm fazer e a gente modifica a cultura. Então, ter o role model, ter a pessoa de referência dentro da equipe, para isso é fundamental. A gente consegue mudar a cultura assim, e mesmo quem não fez o curso começa a aprender a fazer isso melhor. A gente dá feedback, eles veem como é que a gente faz. Então, isso é fundamental. Aonde eu trabalho, a mudança veio muito mais daí do que só fazer cursos. O que demonstra de que acho que o foco para tornar isso perene é focar no treinamento dos coordenadores e que isso se transforme numa cultura de toda a equipe multidisciplinar, de tal forma que os residentes novos vão incorporando aquilo como natural. Exato. Acho que ela é uma responsabilidade de todos, mas principalmente dos líderes das unidades de terapia intensiva, que acabam ensinando isso como um status quo, não como uma coisa extemporânea, uma habilidade que você adquire, que ela se esvai, que ela vai embora. Né? Perfeito, doutor. Quem mais? Doutor, Carol Herculano, no Tiosto. Carol, quem que queria falar? Oi, Júlio. A doutora Bruna... A doutora Bruna está perguntando ali no chat que esse tema, ela está agradecendo, que desperta muito interesse, e ela tem uma dúvida em relação às diretivas. Ela já teve pacientes que vêm já com uma diretiva antecipada de vontade, e por evolução do internamento, já não tem condições de manter o nível de consciência adequado e familiares optam por não seguir o desejo prévio do doente. Falando em termos legais, temos a segurança em seguir a diretiva mesmo? Tudo bem. Então, em tese, sim. Se ela foi bem construída, né, tem ali o registro feito com a ajuda do seu médico, como diz o CFM, né, tá registrado de que o paciente, quando ele
fez a diretiva, ele estava em pleno gozo das suas faculdades mentais, ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Em tese, sim, você pode respeitar a vontade prévia do paciente, especialmente se de fato é o caso que o prognóstico do paciente é tal que nos faz pensar que é próprio a não instituição de tratamentos que a gente vai julgar como fúteis ou prolongadores da morte, etc. Então, a gente tem um bom prognóstico, um prognóstico sólido, a gente tem o argumento de que aqueles tratamentos que a família está pedindo, por exemplo, eles não vão modificar prognóstico do ponto de vista de sobrevida, qualidade de vida, etc. Então, tecnicamente, a gente está bem embasado, a gente tem a diretiva do paciente, a gente pode seguir a diretiva. Pode, claro que a gente pode. Porém, não sei se a gente deve, dependendo do contexto. E aí, o que eu digo, assim, o nosso papel enquanto profissional é entender qual é a razão que faz com que a família não tenha desejo de cumprir aquela diretiva, né? Então, eu colocaria dois grupos de problemas. Primeiro, a construção da diretiva, ela pode não ter sido adequada. A gente sempre recomenda que na hora de confeccionar uma diretiva o paciente inclua os seus familiares, que eles saibam disso, que eles façam parte, né? Que eles se comprometam antes, né, a ter uma aderência pela diretiva. Mas se o problema não for a confecção da diretiva, o processo de como que ela foi desenhada, às vezes o problema está na gente identificar qual que é o nó ali daquela família. Pensem bem, essa família está sob estresse, está sofrendo, com medo de perder o seu ente querido, e sob estresse, às vezes a gente toma decisões, a gente não está no nosso melhor momento de tomar decisão. Então, qual que é o nó? A gente está tendo dificuldade de se comunicar com a família não está entendendo o prognóstico do paciente, é uma dificuldade de cunho religioso, será que a gente tem que incluir aqui um capelão para nos ajudar? Será que a dificuldade é uma dificuldade financeira? Será que a dificuldade o que a gente pode fazer para ajudar essa família a chegar lá junto com a gente? E compreender que respeitar o desejo prévio do paciente é respeitar o paciente, é respeitar quem ele era em vida, né? Então, o que eu recomendo é que, sim, a gente não faça, não, eu vou respeitar porque o prognóstico aqui está sólido, esse tratamento não vai ajudar, eu tenho a diretiva e eu vou seguir em frente. A gente pode fazer isso? Pode. Mas não sei se isso é a melhor definição de cuidado paliativo. Cuidado paliativo também inclui cuidar da família. E aí, talvez o que a gente tenha que fazer é dar um pouquinho mais de tempo e tentar entender qual é o nó dessa família, qual é a dificuldade que eles estão tendo, por que eles estão tendo dificuldade em concordar com a aplicação dessa diretiva antecipada. Então, fazer o acolhimento da família, entender qual que é o problema e ver como que a gente pode fazer para ajudar, é a maneira como, via de regra, eu vou abordar. Não tem nada pior do que a gente ter dificuldade, conflito com família. Isso é muito ruim para eles, acaba sendo ruim para o paciente, é ruim para a equipe, é uma desgraça. Então, assim, a ideia é a gente tentar conversar com a família mesmo e tentar entender qual que é o nó, qual que é a dificuldade, o que a gente pode fazer para ajudar. Olha, é excelente, porque a pior coisa que eu acho que, aí a Lara me ajuda se eu estiver errado, é a gente ter um lado, né? A função principal é a gente buscar o consenso, porque é isso que dá ordem ao processo e é isso que diminui o estresse, né? Quando está todo mundo no mesmo canal, é fácil tomar a decisão. A decisão é difícil e ela se torna uma decisão ética quando há conflito. E a função principal de quem está na unidade de terapia intensiva é diminuir os conflitos e buscar os consensos. Isso. Né? É isso. Então, não tem uma coisa que está necessariamente mais certa do que outra. Né? Tem que estar todo mundo no mesmo canal. Né? Exato, é isso mesmo. Evitem tomar um lado, porque só a hora que você toma um lado, você perde o outro lado. Né? Por isso que ninguém sabe se eu vou votar no Lula ou vou votar no Bolsonaro. Isso é um problema meu. Ou não vai votar em nenhum, né? Tem 3 lados aí.
Vou tentar buscar um consenso entre os dois, o que vai ser impossível. Bom, vamos evitar esse assunto. Legal, Bruna. A Bruna parece que ficou satisfeita. Muito bem. Acho que nós temos mais um pouquinho de tempo, a gente já esgotou, mas mais uns 5, 6 minutos de discussão, acho que é legal, que isso está importante. Quem mais que tem pergunta para a doutora Lara? Oi, doutor. Aqui é a Carol. Oi, Carol. Oi, doutora Lara. Oi, querida. Sou fã da doutora Lara, gosto bastante desse tema, assim, e acho que a aula estimulou bastante a gente a entender mesmo que quanto mais a gente pensa no paliativo, mais a gente entende que a gente precisa estudar isso, né? A gente pensa, habilidade de comunicação. Todo mundo sabe falar, todo mundo foi treinado como médico a falar com as famílias, porém, é algo que precisa ser treinado, não é um treinamento simples, né? Quando eu tive na faculdade aula de comunicação, foi um treinamento muito difícil, nem todo mundo gosta de participar, você é muito avaliado, né? E a gente tem que tentar se despir de tudo que a gente tem de preconceito para conseguir ter aquela habilidade de se comunicar com as famílias, que é realmente muito difícil muitas vezes, e a gente entender, às vezes eles têm um problema financeiro, e qual é o problema disso, né? Esse é o problema que eles estão lidando, e não cabe a nós esse tipo de julgamento, né? Qual é o problema que está trazendo aquela angústia para aquelas famílias? Então, a gente tem que estudar bastante. Agora, a gente estudando para a prova também, tem essa questão da ortotanásia. Até mesmo que é um tema objetivo, assim, e simples, a gente vai estudar e também tem muitas outras coisas por trás. E a gente estando munido ali do treinamento de comunicação, a gente também tem que estar munido do treinamento objetivo. Algumas pessoas se comunicam mais objetivamente e as famílias também gostam disso. Então, a gente tendo informações de legislação, informações técnicas, né, de processo, informação fisiológica ali do fim de vida, algumas famílias aceitam melhor. Então, no geral, é um treinamento bastante importante, toda a equipe também tem que estar ciente disso, treinada, para ganhar essa habilidade. Cada vez que eu fui buscar mais, eu vi que era uma condição ainda mais difícil de se ganhar, além de treinar a equipe, os residentes, as outras equipes. Muitas vezes a gente tem um paciente e ele tem um médico dele, né, um médico assistente, e a gente também acaba paliando o médico assistente. Então, a gente precisa saber abordar o paliativo não só com a família, com o paciente, mas também com os outros profissionais. Então, acho que a aula trouxe muito disso para a gente refletir também. Achei muito, muito legal. Muito obrigada, doutora. Sim, obrigada, Carol. Sabe, aqui a gente tem uma brincadeirinha que a gente faz, porque às vezes, e essa questão do médico assistente, dos colegas, é bem importante, que às vezes a família já está preparada, a gente já está, e aí a gente brinca assim, olha, a família está chamando uma reunião para conversar para fazer uma conferência com o médico assistente, fazendo o papel contrário, né, como se a família estivesse chamando o médico assistente para acolhê-lo, né, para confortá-lo e para prepará-lo para a morte do seu paciente, né. Então, a gente faz essa brincadeira, a família já está chamando o médico para uma conferência, porque isso acontece, sim. E tu falou uma coisa bem interessante, né, que tem família que gosta da gente ser mais objetivo, outros não, e aí que está o nó da questão. A gente desenvolver a habilidade de comunicação pressupõe, primeiro de tudo, identificar qual é o estilo de preferência de comunicação da família. Tem famílias que querem só a mensagem principal, e tem famílias que gostam de detalhes técnicos, que gostam que a gente vá lá, explique a bomba, explique o significado daquele 97%, o valor do não sei o que, e outras que não, elas querem só, e tem umas que querem só o acolhimento, elas nem querem muita explicação técnica, elas querem dizer, tá bem, tá melhor, e o que elas precisam da gente é o acolhimento, é a solidariedade, é estar ali do lado. Então, a gente perceber essa necessidade é uma habilidade relacional que a gente não vai adquirir do dia para a noite, né? E é por isso que eu sou tão apaixonada pela comunicação, porque tem essa arte, tem técnica, mas também tem arte, algo que a gente vai
desenvolvendo e percebendo, eu acho que isso é bem legal. E assim, o principal pulo do gato na comunicação o maior erro que a gente faz é a gente chegar falando, quando, na verdade, a gente tem que chegar escutando, porque quando a gente chega escutando, ouvindo o que eles têm para dizer, fazendo perguntas abertas, é que a gente começa a perceber o estilo de comunicação da pessoa, o que ela precisa da gente, né? O tipo de pergunta que ela faz, e às vezes a gente pode até explorar, a senhora prefere que eu entre em mais detalhes, ou isso é o suficiente, o quanto que a senhora quer falar sobre esse assunto, então a gente vai explorando, e é essa habilidade relacional da gente perceber a necessidade do outro em termos de volume de informação, mas também de envolvimento no processo decisório, é muito, muito importante. Tem família que gosta, por exemplo, de tomar decisão junto com a gente, limitação terapêutica, mas não quer que a gente entre em detalhes de como que isso vai ser feito, né? Se a gente vai reduzir FO2, se vai não sei o quê. Não, doutora, isso aí a gente deixa com vocês. Outros já querem estar presente, não, eu acho que tem que tirar o tubo e eu quero estar ali do lado. Então, tem de tudo. E a gente perceber a necessidade de cada família é muito, muito importante. Isso é cuidado centrado na pessoa. Muito bem. Estamos chegando no final mesmo. Caroline Rossi, você tem algum comentário? Oi, boa noite. Foi, nossa, muito incrível a discussão. Muito obrigada mesmo, doutora. Acrescentou muito, acho que a gente acaba não dando tanto espaço para essa abertura, e por mais que sejam muitos assuntos subjetivos, você trouxe uma visão ótima para a gente poder abrir melhor os olhos e pensar em tudo que a gente pode melhorar. Acho que em quesito de comunicação, relacionamento com a equipe, relacionamento com a equipe multi, a equipe assistente e mesmo a família, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode refinar, sempre pode acolher eles de uma forma melhor e tornar realmente aquilo melhor para o paciente, que é o objetivo de todo mundo, né? Por mais que às vezes a equipe assistente tenha uma certa dificuldade em entender o paliativo, e eu particularmente tenho essa dificuldade no meu hospital, porque eu tenho equipes assistentes que são extremamente presentes, então às vezes eles têm dificuldade em conseguir se adaptar e entender o cuidado paliativo, mas se você entende que aquela equipe também quer o bem para o paciente, e você fizer uma comunicação adequada, e fizer uma ponte com eles, com a família, e ajudar, eles não vão ser um empecilho para você, né? Porque eles querem o bem para o paciente. Todo mundo tem o mesmo objetivo no final, né? E o nosso objetivo é o melhor para o paciente. E às vezes o melhor para o paciente não é enchê-lo de 1.500 coisas que não vão fazê-lo voltar para casa, né? Então, devagarinho eles vão entendendo, só falta a gente ter essa sensibilidade e fazer essa ponte. Muito obrigada mesmo. Isso mesmo. Ótimo. Adorei o que você falou, adorei. É evitar o antagonismo, é o que o doutor Álvaro falou, o papel do intensivista é costurar esse consenso. A gente, como líder da equipe, a gente tem que perceber essa miríade de necessidades desses diferentes atores e a gente trabalhar com tudo isso, né? É um trabalho bem bonito, e eu gostei que você falou fazer essa ponte, e eu acho que a função do intensivista é essa, é construir pontes. Inclusive, doutor Álvaro, o CBMI do ano que vem, a gente vai trabalhar com essa ideia de ponte, viu? Vocês estão sabendo antes de todo mundo, mas a gente vai trabalhar com essa ideia. Vai ser em Florianópolis, né? Exato, a gente tem a ponte e a gente vai trabalhar com essa ideia das pontes que a gente precisa construir. Então, obrigada, gostei do que você falou. Muito bem, infelizmente a gente já passou da hora e eu tenho que terminar, até por causa da obrigação de cumprir um pouco o tempo. Quero te agradecer novamente. Quero dizer que a Mirella não estava presente hoje, ela adora te ouvir, mas ela já foi para Paris, para o Congresso Europeu, que começa, pequenininha, né? Mas então ela não está aqui por essa razão. Tá? Então, é um prazer sempre, espero que a gente possa se encontrar aí nos eventos e que você possa voltar logo numa nova sessão do CEPET.
Volto Muito bem. sempre, doutora Álvaro, é só convidar. Tchau, tchau e obrigada. Uma boa noite para todos. Até logo.